Oi, gente, olha eu aqui de novo. Estou aqui para mais um vídeo longo, né? Nunca mais tinha gravado para o canal, principalmente vídeos longos. E aí decidi conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que têm acontecido na minha vida. E aproveitando, decorando 2 bolos aí que eu estava para entregar. Aproveitando também para mostrar para vocês esse meu outro lado, né? Que talvez muitos não conheciam. Acho que alguns perceberam aí a forma que tá minha perna, porque, como alguns já sabem, eu tô passando por um processo aqui, uma situação na perna. É toda uma história, uma longa história, né, que já venho vivendo, mas nesse momento essa perna está com um problema mais sério. E aí, aonde eu chego, ou qualquer lugar que eu sento, sempre eu tenho que colocar essa perna mais alta. E vou falar um pouquinho sobre o bolo também. E depois eu volto falando algumas coisas sobre a minha vida. Esse bolo aí, o de 4 andares, é somente cenográfico, como vocês podem ver. Eu tinha encomenda para um encontro de casais. É um bolo tipo de casamento. Só que eu mesmo que sugeri, a minha amiga, não tô mais fazendo bolo para encomendas. Eu fazia, mas agora não tô fazendo mais. Eu só tô fazendo para pessoas que eu considero ou para mim mesmo, para coisas que eu queira fazer. Ou se eu quiser aceitar alguma encomenda, até porque as pessoas têm feito os pedidos muito em cima da hora, com urgência e tal. E pra mim, com essa situação da perna, eu não consigo fazer de urgência. Então a menina me falou há uma semana, e aí eu aceitei, porque daria pra fazer com um espaçamento de tempo, né? O recheio num dia, o bolo no outro, e a montagem pra ir, no caso desse dia de hoje, que é domingo, 7 de setembro, não sei se eu vou conseguir postar hoje, mas eu pretendo postar o mais rápido possível. Então, daria pra fazer tranquilo. E eu amo fazer isso. Eu amo decorar. Tudo que envolve arte eu gosto. E eu não fiz nem pelo preço, nem nada pelo valor. Eu cobrei um valor bem baixo, porque eu gosto mesmo de fazer. Já tinha feito também os docinhos no dia anterior. E aí, esse bolo fake, eu utilizei 1 litro de chantilly para utilizar. Eu utilizei 1 litro de chantilly para decorar o bolo fake e o bolo de corte, que eu vou também mostrar para vocês. Aí no final do vídeo vai ter o bolo de corte. E ainda sobrou bastante chantilly, que daria para decorar mais um bolo. Eu que sugeri a ideia do bolo fake, por quê? Com o tempo que eu tenho trabalhado assim com confeitaria, eu tenho visto que não vale muito a pena a gente fazer um bolo, vamos supor, de 4 andares, como eu tô fazendo aqui, todo verdadeiro. Até porque a gente perde muito bolo com a questão da estrutura, os canos que vão dentro, tem um gasto dessa estrutura. E na hora de cortar também, eu acho um pouco incômodo toda aquela estrutura para segurar o bolo, para ter uma firmeza, para transportar e tudo mais. Acaba sendo um gasto extra. E acaba dificultando também. E ultimamente eu tenho feito assim o bolo fake e já deixo as fatias cortadas, servidas. Muito mais fácil da pessoa servir na festa, ainda mais festas assim que são bem íntimas, que não tem, e simples, né, que não tem garçom. Eu acho uma ideia ótima, até pra gente que vai confeitar, porque o bolo fake, por exemplo, esse eu já deixei montado de ontem. Deixei ele todo, o isopor todo envelopado aí com o filme, o papel filme, o plástico filme, né? E deixei ele todo grampeadinho com os espetos de churrasco. Aí hoje eu só fiz colar ele, coloquei durex embaixo aí, no bolo de baixo, e colei nesse espelho que eu uso pra colocar o bolo. Eu acho que fica lindo ele assim, nesse espelho, que eu já comprei justamente pra ser assim, a base de bolo. E essa base, eu também aí, nessa decoração, eu coloquei uns pedacinhos de durex. Eu acredito que dá pra ver em algum momento aí. Eu vou estar tirando esses durex pra limpar a base. E vocês vão conseguir ver. Mas, se vocês não der pra ver, não tem problema. Mas eu só tô explicando porque as pessoas podem ficar em dúvida. Se eu não colocasse, por ele ser muito leve, se eu não deixasse ele firme aí, seguro na bailarina, ele ia ficar escorregando. Como em um momento vocês também vão ver ele escorregando, porque eu tiro para fazer a limpeza da base aí embaixo. E ele
é muito leve, é complicado. Seria complicado de decorar ele dessa forma. Por isso, eu deixei ele todo presinho pra facilitar a minha vida. Só mais uma coisinha também que eu acho muito interessante a questão do bolo fake, é que a gente pode fazer a festa com tranquilidade, tirar bastante fotos. Não impede, não interfere em nada se a gente quiser continuar tirando fotos enquanto serve o bolo ou depois de servir. Eu achei ótimo isso, porque como geralmente nas festas, nas minhas festas, ou que eu organizo, ou que estou presente, sempre as pessoas me chamam para cortar bolo, para servir e tudo mais. Aí a gente geralmente deixa para tirar foto por último. E depois do bolo cortado, como é que a gente vai tirar foto? E com o bolo cenográfico não, que é o bolo fake, né? Pode ser chamado de cenográfico também. Eu acho ótimo, porque nos possibilita isso. Até depois da festa, depois que todo mundo foi embora, dá pra gente tirar mais fotos, fazer o que quiser. Hoje é a minha primeira vez eu gravando, eu fazendo uma decoração. Não sei se vai ser a última também, porque eu não gosto muito de gravar fazendo decoração, porque demora muito, e aí tem a questão do celular ter memória pra isso. São várias questões, entendeu? Aí gente liga, acaba tendo algumas interferências, e eu gosto também de trabalhar assistindo vídeos. Fazer qualquer coisa assistindo o vídeo. E nesse caso aqui eu não consigo assistir o vídeo porque eu gosto de deixar o áudio original. E se eu deixasse o áudio original assistindo algum vídeo, iria atrapalhar a gravação. Eu já fiz lives em outras redes aí, redes sociais. Já fiz live umas vezes, mas não continuei porque me incomoda um pouco ficar gravando e fazendo a decoração. Eu gosto de me concentrar. É tanto que eu não falei nada aqui com vocês diretamente. Tô fazendo a gravação depois. E é bastante cansativo fazer essa gravação de voz depois. Ai, não sei, tem muita gente que gosta, mas eu acho que eu não teria saco pra fazer isso, não. Eu gosto de já fazer a gravação já com voz, com tudo. Pra fazer toda essa edição depois é complicado. Ainda mais que eu quero deixar em tempo real pra vocês verem quanto tempo eu levei. E pra mim mesmo, lá no futuro, pra eu ver esse vídeo depois e saber quanto tempo que eu demorei pra decorar o bolo, entendeu? Até me surpreendeu a rapidez que foi pra essa decoração. Até porque ela é bem simples, né? E também não tinha muitos detalhes, porque a menina deixou a decoração em aberto. Ela deu, assim, uma opção, mas eu poderia fazer como eu achasse melhor. Então não tinha questão de erro. Qualquer erro que desse, daria pra eu fazer alterações. Eu tava livre. E aí, também a gente fica mais insegura quando é bolo verdadeiro, né? E aí, graças a Deus, esse aí não teve muitos problemas. O chantilly também já estava pronto do dia anterior. Todas as coisas eu já tinha deixado adiantado um dia antes. Então, tudo isso favoreceu. Eu acredito, né, se alguém que tá assistindo esse vídeo que tem interesse de pegar essas dicas, eu gosto de repassar, porque ou pra vender ou não, ou para os outros ou pra você mesmo, é bom saber. Eu não me arrependo da minha dedicação que eu tive pra aprender a confeitaria, porque eu gosto muito de festa. Então, mesmo que agora eu não vá mais fazer para os outros, para fora, né? Mas pra mim é ótimo. Eu uso também para meu conhecimento para fazer para a igreja, para o pessoal da igreja, as festas na igreja. Eu gosto muito disso, de criar festas. E aí, essa é uma ótima oportunidade de eu mesmo fazer as coisas. Agora, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre realização de sonhos. Eu tô fazendo a narração desse vídeo e assistindo o vídeo e me lembrando do quanto pra mim era difícil. Eu achava que era impossível, que eu não conseguiria, que eu não tinha dom, não tinha talento pra decorar bolos. Mas nesse momento aqui eu tô lembrando o quanto vale a pena a gente lutar pelos nossos sonhos, não desistir. Uma hora vai dar certo, vai acontecer. E eu tenho um testemunho, algo muito lindo pra contar pra vocês aqui no decorrer desse vídeo. É justamente sobre isso, sobre não desistir dos seus sonhos, sobre realizações. Eu peço que você preste bastante atenção nesse meu relato, porque pode ser o que você está vivendo hoje. Muitas pessoas desacreditam, não acham que você tem capacidade, até te desprezam, falam pra você que você não é capaz. Mas a gente não necessita que os outros acreditem em nós. Nós precisamos
somente de uma pessoa acreditar para as coisas darem certo. É nós mesmos. Nós temos que acreditar em nós mesmos e fazer acontecer. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo é dedicação, a prática que leva à perfeição. Ninguém nasceu sabendo nada. E se a gente tivesse a consciência, saber que todas as coisas são possíveis se a gente se dedicar, as coisas mudam, a vida é diferente. A gente às vezes fica se lamentando que não conseguiu, que não vai conseguir, e esquece que esse tempo que a gente está perdendo de lamentação seria o tempo que a gente poderia estar aplicando o nosso conhecimento, tentando aprender mais, porque eu mesmo sou assim, né? Não sei se todo mundo, mas eu acredito que é uma coisa que é bom você aplicar também na sua vida para ver se melhora. A teoria, ela é muito boa, mas a prática é melhor ainda. Eu posso até aprender alguma coisa ouvindo alguém falar, mas colocando a mão na massa, eu aprendo muito mais rápido. E foi o que aconteceu. Na realidade, no início, quando eu comecei, eu não tinha celular, não tinha internet, porque ainda não tinha esse boom que deu na tecnologia, né? E meus pais também não me permitiam ter celular. Inclusive, o meu primeiro celular foi com 18 anos. E, abrindo parênteses, eu não entendia, não gostei dessa ação, atitude deles, né? Mas hoje eu entendo e super quero passar para mais pessoas para fazer isso acontecer nas suas vidas, né? Nas suas famílias. Porque celular é uma coisa muito boa, mas precisa ter maturidade para ter. Do mesmo jeito que é uma coisa muito boa, também pode ser uma coisa muito ruim. Ainda mais na mão de crianças, pessoas imaturas, pode ser um estrago na vida. E eu agradeço muito aos meus pais por essa atitude. Voltando aqui, então eu não tinha ainda acesso à tecnologia, ao YouTube, né? Que hoje é uma ferramenta muito importante para quem quer aprender as coisas. Temos também vários cursos, né, disponíveis online e tal. Mas se você não tiver dinheiro para comprar um curso, no YouTube dá para você aprender muita coisa, como eu mesmo. Aí fui fazendo, eu fiz vários bolos muito feios, muito ruins, muito... Tudo bem, no início é assim mesmo. Eu ficava decepcionada e tal, mas é assim que acontece. Hoje, acontece ainda de eu fazer um bolo ruim? Acontece. Mas aí, como eu já tenho uma certa experiência, eu faço com antecedência, porque qualquer problema que tiver, dá tempo de refazer, e eu sempre vou saber o que foi que deu errado. Antes eu não sabia, hoje eu já entendo. Acontece muitas vezes de algum bolo dar errado, não tem exceção isso, dizer que a pessoa aprendeu nunca vai errar, não, a gente sempre continua aprendendo. E só que hoje eu tenho uma tranquilidade. Antes, quando o bolo dava errado, eu tinha um pavor, entrava em desespero, em pânico, e às vezes só piorava as coisas, porque quando há um problema, a gente tem que ter maturidade para entender que problemas acontecem e resolver o problema. E eu entrava em pânico e não conseguia mais ter uma direção. Hoje eu sei que tudo pode acontecer, inclusive até na hora da entrega, coisas que a pessoa não consegue refazer. Pode acontecer um problema e tudo bem. Apesar de eu não pretender mais trabalhar, no caso de viver da confeitaria, mas eu não vou parar totalmente de fazer os bolos, porque é uma coisa que eu gosto. E eu me esforcei para aprender realmente para fazer para mim. Porque eu gosto, como eu já falei aqui anteriormente, eu gosto muito de festas e tal. É tanto que o aniversário do meu irmão, os aniversários, né, foram todos eu que fiz as coisas. Teve um que eu não consegui fazer o bolo, mas eu fiquei muito sentida por isso. Porque eu estava trabalhando fichado e... Trabalhando fichado eu não teria tempo para fazer. Então eu encomendei um bolo. Mas tudo bem também, tudo é experiência pra gente. Aí voltando aqui para o assunto que eu falei para vocês, não desistir dos seus sonhos. Hoje eu tenho muito mais experiência, apesar de não saber tudo ainda da confeitaria, porque eu não fiz um curso específico sobre isso, um curso profissionalizante, não sou profissional, mas eu entendo algumas coisas que eu fui aprendendo, fazendo, né, na prática e assistindo muito vídeo mesmo. Mas outro detalhe que eu quero falar para vocês nesse mesmo assunto sobre não desistir dos seus sonhos. Hoje eu estou
um sonho meu foi realizado. Mais um sonho. Coisa que eu venho lutando há muitos anos mesmo. Mais de 10 anos. Eu acredito que sejam uns 12 anos. Eu venho lutando para trabalhar na internet. Trabalhando eu já venho, né, há muito tempo. Mas para poder viver da internet. Ganhar um valor que me dê uma tranquilidade. E hoje eu posso dizer que eu realizei esse sonho. Porque eu tenho vários hobbies, eu trabalho de várias coisas, na realidade, de tudo que aparecer, sempre fui assim. Mas eu tenho sonhos maiores do que o da confeitaria. Até porque, como eu não vou abandonar a confeitaria, né, eu vou continuar fazendo, mas não para viver. O meu sonho é viver trabalhando na internet, para poder manter o meu outro sonho, que é o de me tornar uma cantora profissional. Eu já canto profissionalmente, mas não ganho para sobreviver disso aí. E também não quero... Meu sonho não é ganhar, viver da música. Eu quero viver da internet para manter a minha carreira musical. Se eu ganhar alguma coisa na música, tudo bem. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é trabalhar com a internet. E já consegui, esse ano, conseguir essa vitória, né? É uma coisa que eu vou estar falando mais detalhado aqui, mais pra frente. Mas é algo que fica pulsando muito forte aqui dentro, que eu preciso falar de alguma forma. E como no momento eu ainda não consegui gravar um vídeo falando com vocês, assim, diretamente, eu aproveitei esse vídeo que foi gravado aqui, sem narração, pra eu aproveitar e falar pra vocês sobre isso. E até por isso, provavelmente, eu vou ter que dar uma pausa mesmo na questão da confeitaria, que exige muito tempo meu, né? E até porque também a questão da minha saúde, da minha perna, eu não posso ficar muito tempo em pé. Então, se eu conseguir trabalhar na internet, eu não vou... Agora que eu alcancei meu sonho, eu não vou abandonar meu sonho por causa de uma coisa extra, né? Infelizmente, para muitas pessoas, tem gente que diz que gosta muito que eu faça os seus bolos. Talvez agora não seja mais possível, pelo menos frequentemente. De vez em quando tudo bem, mas não com muita frequência. Eu também fazia faxina, é uma coisa que eu queria continuar, mas não sei se vai ser possível, até porque, como... Assim, eu não expliquei ainda 100% o que foi que aconteceu com a minha perna, mas, falando assim por cima, abriu uma ferida. E quem tem esses problemas na saúde, que sabe, quando abre uma ferida, o lugar ele fica sensível para sempre. Então a gente tem que manter um cuidado, mesmo com a ferida fechada, tudo direitinho. Tem que manter um cuidado, porque ela pode reabrir. Porque aquele lugar se torna muito sensível. Então ainda tô, né, lutando para fechar a ferida, dar uma melhoradinha, piora. Mas eu acredito que tudo faz parte de um plano de Deus. Eu vou deixar os erros, gente, aqui da narração, porque vídeo grande assim é muito difícil da gente ficar cortando tudo. Então vocês vão ver alguns erros também, não tem problema. Eu tô aqui pra ser eu mesma e erros acontecem, a gente sabe, né? Então não tem também roteiro nem nada. Eu só quero falar assim, abrir meu coração e pronto. Então eu tô já assim fixo mesmo, de repouso absoluto, há uns 4 meses. E isso não é fácil. Mas, como eu falei, tudo tem um plano e a gente às vezes não entende. Mas eu sempre pedi a Deus para realizar esse sonho de ganhar dinheiro na internet, né? De viver da internet. Poder ajudar minha família e tal. E eu trabalhava muito em pé, tanto na confeitaria quanto de faxina. Já trabalhei de telemarketing, já dei banca para crianças e tal. Mas todas essas coisas exigem um esforço físico maior. E agora, estando doente, estando de repouso absoluto, eu me vi com mais necessidade ainda de trabalhar na internet. Porque na internet a gente consegue trabalhar deitado, sentado, em casa ou aonde a gente estiver. E essa é uma vitória muito grande. E foi por causa, né, dessa situação da minha perna que eu passei a me dedicar mais na internet.
Eu fiz uma oração sincera também para Deus, pedindo para que Ele me direcionasse. E isso aconteceu muito rápido. E no período que eu estou de repouso absoluto na cama, com o celular na mão, dedicada 24 horas a isso, Deus fez acontecer. Mas eu sei que foi necessário, né, essa situação, essa doença, porque talvez se eu tivesse ligado no 220, né, como das outras vezes, fazendo uma coisa, fazendo outra, a gente não foca. Então, eu precisei estar de repouso absoluto para focar neste meu sonho. E por isso, ele aconteceu, está acontecendo. E agora eu vou dedicar mais ainda para que eu possa, né, alcançar mais pessoas também e mostrar para elas que é possível fazer o sonho acontecer, mas a gente tem que dedicar. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para dedicar. E tudo é possível. Basta você focar e ir em direção ao seu objetivo. Não deixe que ninguém te distraia. Não se distraia com bobagens desse mundo. E também não se esmoreça, porque não desanime. Porque às vezes a gente trabalha 10 anos, como eu mesmo, mais de 10 anos lutando. E às vezes quando tá pertinho da hora da gente conseguir aquilo que a gente tanto almeja, tanto lutou, aí a gente abandona. Ah, não deu certo até hoje, eu vou desistir. Não, não desista não. Porque tudo tem um tempo determinado. E também toda aquela jornada que você percorreu vai servir de testemunho, vai servir de incentivo para outras pessoas. Foi necessário para você ganhar experiência. Tudo tem um porquê. E você só vai entender lá na frente. No momento, às vezes a gente se lamenta. No meu caso mesmo, dessa situação da minha perna, eu me vi presa numa cama. Eu que gostava muito de andar, de fazer academia, de estar no corre-corre e tal, fazendo 24 coisas, fazendo não sei quantas coisas ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Às vezes até meu esposo reclamava porque eu queria passar a noite trabalhando, a madrugada. E aí me vi agora dia e noite deitada numa cama e ele tendo que trazer alimentação para mim, chegar do trabalho, preparar coisa para trazer para mim na cama e tal. Isso é muito ruim, mexeu muito com minha mente. Mas em um certo momento eu decidi aproveitar essa minha dificuldade para me beneficiar. E foi o que aconteceu, né? Então, aproveite as oportunidades. Mesmo coisas que parecem ser ruins, que parecem ser para prejudicar, podem lhe beneficiar. Então, foque no seu objetivo, não deixe que nada lhe distraia. E tudo vai dar certo. Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, sim. Mas a gente pode dar a volta por cima e ter uma nova história. E ser inspiração para muitas pessoas. Como a partir de agora, eu quero ser um porta-voz da bênção, da vitória, da conquista. E ajudar muitas pessoas, principalmente mulheres, a conquistar a sua independência financeira, trabalhando da sua casa, pela internet, estando ali no conforto do seu lar com seus filhos, ou então viajando, fazer o que a pessoa quiser e mesmo assim estar trabalhando com liberdade de tempo, de espaço, sem ninguém para lhe cobrar, sem você ter que sair em chuva, debaixo de chuva, de sol, você fazer o seu trabalho com tranquilidade e estar tranquilo, sem aquela escassez de saber, meu Deus, o que é que a gente vai comer amanhã? Será que vai dar para pagar as contas? Entendeu? Porque Deus nos criou para ter abundância. E é isso que eu acredito. E às vezes a gente questiona, como eu já me questionei várias vezes, por que eu trabalho tanto e não conquisto os meus objetivos? Porque às vezes não era o tempo, né? Tudo estava acontecendo para me forjar. E hoje eu posso dizer para você, vale a pena se dedicar, se esforçar. E tudo que a gente passa lá na frente vai servir para nossa história. A história de um vencedor, ela é feita de desafios, de lutas, né? De batalhas, e de conquistas também. Mas para chegar na conquista é muita luta. E para ter uma história linda de um vencedor, você tem que ter
muitos desafios. E na hora do desafio é difícil passar. Mas quando a vitória chegar, você vai se alegrar. Você vai ser vencedor, você vai ser vitorioso. Não desista!